Gente, muito boa noite. Nós chegamos a você com mais uma live, orando com você. Esse é o nosso propósito nesse momento, nesses momentos que iremos passar, trazendo uma reflexão da palavra, uma leitura, uma reflexão e depois orando ao Senhor. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Muito bem. Olha, a oração, ela tem um propósito importante, muito importante. E algumas coisas que nós precisamos entender. A Bíblia diz que a oração, repito isso sempre, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas a oração precisa ter o sentido, o tempo e a razão de ser. Não é orar por orar. Nós precisamos orar com convicção, com a fé, a convicção. E se nós pedimos alguma coisa a Deus, precisamos pedir de acordo com o que está prometido a nós. Algumas pessoas invocam promessas que não estão vigentes, que não são para nós e nem para o nosso tempo. Algumas promessas feitas a Israel, algumas promessas temporal, mas aquilo que está escrito e é para nós devemos assim entender que podemos pedir, que podemos orar, que podemos confiar, que podemos buscar em cima daquilo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus disse assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse: Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ele estava se referindo ao Espírito Santo e ao revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Porque existiu a promessa de mandar o Espírito, enviar o Espírito para ser o paráclito, para ser o companheiro da igreja, para ser o guia da igreja, para ser o mestre da igreja. Mas existiu a promessa do poder, do revestimento de poder. Diga essa palavra: envio a promessa, eis que eu envio a promessa de meu Pai. E aqui em Atos, capítulo 2, e versículo 39 diz: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Ora, o que nós vemos aqui é uma ligação da palavra promessa. Lá em Lucas 24, 49, ele disse: vos enviarei a promessa de meu Pai. E aqui agora Pedro, pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, fala à multidão e diz: a promessa diz respeito a vós. Qual é a promessa? A promessa que Jesus tinha feito. Agora Pedro diz que essa promessa era para aquela multidão que estava lá. E como aquela multidão era composta de judeus e prosélitos, ele disse: para vós, para os vossos filhos e para os que estão longe, e para quantos Deus nosso Senhor
chamar. Ora, essa promessa Jesus tinha dado aos discípulos antes de ir para o Pai. Em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e recebereis e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A partir dali, depois da palavra de Pedro, os crentes podiam buscar, podiam orar pedindo o revestimento de poder, o Espírito Santo, porque a promessa era vigente. Pedro estava dizendo: para vós é a promessa, para os vossos filhos, para os que estão longe e para quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, entendemos pelas Escrituras que esta promessa é para hoje, é vigente, está acontecendo, está em vigência esta promessa. Então os crentes podem buscar o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a você. Agora, muitas vezes as pessoas oram em cima de alguma escritura que não diz respeito a ela, ao tempo. Não é para hoje, não é para nós, foi para certo tempo e às vezes para os judeus e não para a igreja. De forma que quem ora deve orar consciente pela palavra de Deus. Se você prestar atenção na oração de homens que oraram no passado, como foi o caso de Neemias, de Daniel, Ezequiel e outros, eles invocaram a promessa. A promessa. Por exemplo, quando eles invocavam a promessa de que Israel ia voltar à terra prometida, eles estavam se referindo a profecias e promessas. Então, há as bênçãos hoje que nós podemos pedir porque elas estão disponíveis para nós. Roselina de Azevedo Alves está conosco, está nos assistindo. E a irmã Zuleide Gemar. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Deus abençoe poderosamente, grandemente vocês. Porque daqui a instante nós estaremos orando, mas eu estou trazendo uma palavra de conscientização que a nossa oração será ouvida quando nós orarmos na vontade de Deus. E se aquilo que nós estamos orando, pleiteando, está prometido por Deus, nós podemos orar com convicção, com certeza. Entre estas promessas está o Espírito Santo, está o derramamento do Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder na vida do cristão para que ele viva uma vida muito mais perto de Deus, com maior intimidade com Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A irmã Osmarina Gomes da Cruz também está conosco. Bem-vinda, minha irmã. E nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos entrar na presença do Pai e orar. Esse momento é solene, é importante, porque nós oramos com os irmãos. Aliás, esta live é exatamente para isso, porque já disse aos irmãos que para que a gente ore, nós oramos em silêncio, fechamos o quarto, a porta do quarto e oramos em secreto ao Senhor.
Oramos a qualquer momento, oramos todo dia. Não precisamos orar na internet para outra coisa, a não ser para orar com vocês, para que tenhamos uma oração única. Cada pessoa se una a nós nesse momento e vamos subir à presença de Deus, a nossa súplica, a nossa oração. E é muito bom orarmos juntos. Então, você que está ao vivo, mas também as pessoas que vão nos assistir depois, podem orar conosco. Faial, também lá de Cametá. Um abraço, Faial. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, a oração da fé pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso, as pessoas que oram devem estar na condição de justo. Muitas pessoas reivindicam as bênçãos de Deus prometidas, mas a vida não condiz. A vida não condiz. Queridos, nós não merecemos. Deus não ouve a nossa oração porque nós merecemos, porque nós fizemos por onde, mas precisamos estar em condição de pedirmos. Vejamos os homens que pediram, como eles estavam com Deus. Lembremos de Daniel. Daniel pediu e a bênção precisava vir, aquela bênção precisava vir através de uma mensagem de lá do céu. Um anjo precisava trazer, porque era um decreto. Deus estava decretando alguma coisa para que Daniel profetizasse, falasse e se cumprisse. E nós vemos que Daniel, o anjo que veio trazer a resposta, ele foi embaraçado, ele foi atrapalhado pelo príncipe da Pérsia, que é uma palavra simbólica, uma palavra figurada. O príncipe ali era Satanás, que atrapalhou o anjo para não trazer a resposta a Daniel. Daniel ficou 21 dias orando, e olha que Deus ouviu no mesmo dia que ele orou. No mesmo dia que ele orou, Deus enviou um anjo. E aquele anjo ficou ali 21 dias. Aí Deus manda outro anjo para trazer a promessa, trazer a palavra. Então Daniel teve que orar 21 dias, mas não é porque Deus passou 21 dias para ouvir Daniel. Ele ouviu logo. Assim o anjo disse: Daniel, você é muito querido, você é muito precioso. A sua oração, quando você orou, Deus ouviu. Mas o príncipe da Pérsia, que é na linguagem, a figura de Satanás, atrapalhou e não deixou que o anjo chegasse com a resposta a tempo. Nós vemos que Daniel, quando orou, ele orou baseado, veja bem, ele orou baseado na profecia de Jeremias. Na profecia de Jeremias, porque ele, conferindo a profecia de Jeremias, ele encontrou que o cativeiro era de 70 anos. E Daniel fez a conta e já havia passado 70 anos. Oh, queridos, precisamos orar de acordo com a palavra de Deus. Então vamos, neste momento, orar. Bendito Senhor, Deus e Pai de Jesus Cristo. Rendemos graças, rendemos louvor e adoração ao Senhor. E é digno de receber o louvor, a glória e a adoração. Pai,
nos abençoe. Abençoe as pessoas que estão conosco, as pessoas que vão orar ainda depois, quando estiverem vendo o vídeo gravado. Pai, nós entramos na Tua presença por Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus. Estamos conscientes que não merecemos nada, mas o Senhor prometeu. O Senhor prometeu o Espírito Santo. O Senhor prometeu a promessa do Espírito. Então, encha os nossos corações com o Espírito Santo. Este irmão, esta irmã, que ainda não são batizados com o Espírito Santo, que eles possam receber, que eles busquem e recebam. E os que já são batizados, Senhor, reveste do Teu Espírito, renova neles os dons, a graça, o poder. Ó grande Deus, ó grande Senhor. É promessa, Pai. Por isso nós entendemos que não é pelos nossos méritos, não merecemos. Nós queremos nos colocar diante de Ti na condição de podermos receber a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença. Pai, veja as pessoas que estão assistindo. Senhor, fala aos corações, toca os corações e ouve as orações que estão sendo feitas. Senhor, a Tua igreja precisa de força, de poder, e o poder está na promessa, Senhor. Os irmãos, em particular, precisam desta força. E nós precisamos de força para sermos testemunhas Tuas neste mundo de trevas, Senhor, neste mundo de tantas ilusões, confusões, mentiras, enganos. Nós precisamos da Tua força, da força do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais para operar na Tua igreja. Nós agradecemos, Pai. Agradecemos, pedimos pelos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Pai, ouve a oração de cada um deles, cada uma. E assim, Senhor, nós Te pedimos, Te adoramos, louvamos, tudo em nome de Jesus Cristo. Recebe a glória, o louvor e a honra que a Ti pertence. Amém, amém. Meus queridos, voltaremos, querendo Deus, com mais uma live, com mais uma meditação e oração, sexta-feira, querendo o Senhor. E até lá nós recomendamos que a paz do Senhor, que a paz de Deus, que está acima do entendimento, guarde os corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Um abraço a todos.